Bom, eu sou Maria De Carli, mestre em Ciências Políticas pela London School of Economics, e você já deve ter me visto por aí, às vezes no canal da Jovem Pan, muitas vezes na Revista Oeste e outras vezes ali no canal Meio, dentre outros programas. E eu gosto muito de falar de política e eu resolvi criar esse canal no YouTube para falar de política. Então sejam bem-vindos, será um prazer tê-los comigo aqui. E vamos começar hoje o primeiro episódio, não poderia deixar de falar dele, o laranjão favorito de muitos e não tanto de outros, Donald Trump. E eu queria explicar aqui a retomada do Trump, né? O olhar que o Trump está tendo para o Brasil. Pois é, minha gente, essa última semana fomos assolados com notícias muito importantes aqui para o Brasil, né? E assim, tem uma pergunta que pouca gente está fazendo. Por que agora? Não vamos esquecer que temos eleições presidenciais daqui a 3 meses, 4 meses. E quem vencer vai aí aproximar o Brasil dos Estados Unidos ou não. E o Trump quer muito que vença um aliado seu ideológico, de preferência o Flávio Bolsonaro. Então, vejam vocês, em poucas semanas vimos 3 movimentos importantes dos Estados Unidos. O primeiro, que é o reconhecimento do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O segundo foi o Trump finalmente nomear um embaixador para o Brasil. Nós estávamos sem embaixador desde o fim do governo Biden e ele nomeou um jovem, o Pérez, que é deputado estadual na Flórida, para ser o novo embaixador do Brasil. E o terceiro movimento foi o anúncio de novas tarifas para o Brasil. Nessa semana iniciou-se com 25% e termina a semana, por enquanto, com 12,5% para alguns produtos. Isso é um chacoalhão, minha gente. Depois de um ano de tentativa de negociação e apaziguar, né, aquelas tarifas iniciais de 40%, o Brasil vai voltar aí, então, a ter provavelmente 40% em cima de alguns dos seus produtos. E por que Washington resolveu direcionar os seus olhos aqui para a América Latina? Um ponto é que não vamos esquecer, Brasil e alguns países da América Latina se aproximaram muito da China nas últimas 3 décadas. Os BRICS impulsionou isso. O Brasil é o principal país, a principal economia da América Latina e tinha se aproximado muito com a China. Os Estados Unidos tinham deixado um pouco para trás disso. Só que agora o Trump retoma o poder, volta ao poder com o intuito de fazer a América grande de novo. E ele surge aí com a doutrina Monroe. A doutrina Monroe nada mais é que uma versão 2.0 da doutrina Monroe, uma doutrina muito popular nos Estados Unidos no final do século XIX, que justamente visava a ampliação norte-americana, a influência norte-americana ali dentro de países vizinhos, dentro de aliados do Ocidente. E o Trump quer retomar esse posicionamento estratégico dos Estados Unidos e ele então brinca e chama de doutrina Monroe. Ele troca o M pelo D justamente porque ele é o grande capitão desse novo posicionamento de fazer a América grande de novo. E para isso ele vai ter que trazer uma certa disrupção ali na economia e na política dos Estados Unidos. Vamos voltar a um ano atrás, quando o Trump anunciou o seu tarifaço em cima de quase todo mundo, num dia que ele chamou de Liberation Day, ou Dia da Liberação. Ele tarifou o Brasil inicialmente com 50%. Ali foi para 40% e ficamos nessa taxa de 40%. Por que o Trump criou o Liberation Day, minha gente? Porque o Liberation Day foi um propósito de atingir 2 objetivos. O primeiro deles é fazer com que a indústria norte-americana se reaquecesse e trouxesse investimentos para lá, porque estariam mais baratos, e conseguir ali uma receita a mais com as tarifas para conseguir implementar alguns dos seus projetos, já que o Trump gostaria de cortar muito ali do Estado norte-americano, que é muito inchado. Ele fez uma série de cortes e demissões, né? Inclusive ele acabou com a própria USAID, que é uma agência de ajuda aí, internacional que os Estados Unidos detinha em países em situações de conflito e crises humanitárias. E agora, por que o Trump então quer retomar essas tarifas? Bom, eu vejo esse aspecto econômico, né, que eu disse, os 2 objetivos, voltar a investimentos norte-americanos e conseguir uma receita a mais, e tem um aspecto político. O Trump entendeu que o Brasil é um parceiro extremamente estratégico aqui na América Latina e, com eleições se aproximando, ele não pode deixar barato. Ele quer que o seu candidato, Flávio Bolsonaro, de preferência um candidato da direita, vença com um candidato da direita ali do seu espectro ideológico se tornando vencedor, ele consegue aumentar a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Resta saber se o Trump não está dando um tiro no pé.
Ele acertou com a questão da nomenclatura das facções criminosas como organizações terroristas. Ele também acertou indicando o Pérez, que é um jovem deputado estadual que assume ali, tem uma posição muito alinhada com o Trump, é contra regimes ditatoriais na América Latina, é contra Cuba, foi a favor do que os Estados Unidos fizeram com o Maduro na Venezuela. Agora, meu ponto é em relação às tarifas. E atacar ainda o PIX, né, gente? É muito complicado, né? Porque o Trump, ele se deteve dessa tarifa, desse novo tarifaço de 25%, em cima da seção 301, que é uma lei de 1974 que regula algumas tarifas comerciais dos Estados Unidos. Ele alegou 6 pontos, dentre eles práticas do Brasil que são muito protecionistas, a questão do mercado de etanol, a questão do PIX e transações bancárias que ele alega que são injustas com empresas norte-americanas, é uma competição desleal, né? É uma competição injusta. Ele também alegou a questão do desmatamento ilegal e agora essa nova tarifa de 12,5%, ele disse que é para países que não fazem vista grossa com parceiros econômicos que tenham trabalho forçado. Isso aí foi uma alfinetada à China. Dessas novas tarifas, o Brasil tem até o dia 15 de julho para contestar, trazer uma defesa. Vão ter audiências que o Brasil vai se apresentar, aí trazendo alegações que não é bem por aí. Mas eu queria destacar um ponto, né? Dentre essas tarifas, o Trump já excluiu muitos produtos estratégicos para a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Dentre eles, carne bovina, sucos, a laranja, a questão, o café, alguns produtos derivados do café. Teve também a indústria de aviação, terras raras, metais aí que são provenientes importantes para bateria e tecnologia, mas ele coloca ainda outros produtos como manufaturado, aço, alguns derivados do café, sucos também podem entrar, sucos variados, não só o de laranja. O setor econômico do Brasil não avalia isso com bons olhos. O Lula, em contrapartida, ele tá aí se defendendo, ele tá numa queda de braço com o Trump, já disse que quer conversar com o Trump, fez várias alfinetadas ali ao Marco Rubio, mas o Trump tá irredutível e já disse que o Brasil, né, tá aí, age de maneira não justa no comércio norte-americano. A narrativa de cada um versus cada outro. O Flávio Bolsonaro vai se colocar como um presidente que vai conseguir conversar com o Trump para reverter essas tarifas. Já o Lula pode surfar muito nessa onda, porque o Lula 3 é um dos piores momentos políticos na história do Lula como político, como presidente, ele que está aí há mais de 30 anos no cenário político nacional. Então ele vive o seu pior momento. E o seu menos pior momento nesse mandato foi quando ele veio com a narrativa da soberania nacional, que é justamente quando o Trump taxou o Brasil ali com os 40%. Pois é, minha gente, o Lula pode muito bem surfar nessa onda. Ele já disse que quer conversar com o Trump, pediu para o Trump ligar para ele e até agora nada. Resta saber se o que o Trump está fazendo para ajudar a direita e o Flávio Bolsonaro no Brasil não vai ser um tiro no pé e pode entregar a Lula o que ele quer, a narrativa populista do Brasil soberano.